Olá, eu sou B e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Felicidade Peregrina. Eu tô gravando aqui, gente, só pra falar com vocês, pra explicar o que vai ser esse vlog. O vlog que vocês vão assistir agora é um vlog da faculdade que originalmente era pra ser do semestre inteiro. Porém, eu tive alguns problemas com o aplicativo do CapCut, né, que eu fui editar e tal, eu perdi a primeira edição que eu tava fazendo, perdi minha paciência. E aí eu percebi que corria muito risco de eu acabar desistindo desse vlog. Mas é uma coisa que eu queria muito fazer. Então, pra isso não acontecer, o que eu decidi fazer foi, ao invés de ter um vlog do semestre inteiro, eu vou ir gravando e postando conforme me der na telha. Então, porque se eu editasse as coisas, aí eu acabasse perdendo as coisas e precisasse editar de novo mais uma vez, eu ia acabar desistindo. Então, eu resolvi editar tudo que eu já tinha e postar aí pra vocês. E, enfim, eu espero que vocês gostem. Então, esse vlog especificamente vai desde um pouco antes das minhas aulas começarem até mais ou menos aí o meio de abril. Oi, gente. Estamos aqui pra organizar algumas coisas da faculdade. A caderninha que eu vou estar usando. Olha, essa aqui é boa, gente. É muito melhor. Depois eu mostro pra vocês o caderno bonitinho. Se tiver mais coisas. Descobri que algumas coisas estavam erradas. Ainda bem que eu descobri hoje, porque hoje era o último dia pra mandar o negócio. Requerimento de matrícula, né, de matéria que eu não consegui pegar durante a interação de matrícula normal. Eu vou estar falando, provavelmente vai estar com barulho de ventilador atrás, só que eu não vou desligar o ventilador, está muito quente, tá? Sinto muito. Mas aí, tipo, hoje eu vou organizar algumas coisas e tal. Não sei se eu vou fazer tudo hoje. E eu ainda não tenho muita certeza de como que vai ficar esse vídeo. Estaria tomando café normalmente, mas estamos tomando suco gelado porque tá quente pra caralho.
Tá meio escuro, meio ruim, meio tudo uma bosta aqui. Eu acho que essa é a terceira xícara de café que eu tomo. Mas enfim, eu tô na sala. Tava cansada de ficar no meu quarto tanto. Então eu vim pra sala. Tentando organizar algumas coisas das aulas. Uma dos meus professores confirmaram que ela vai voltar semana que vem mesmo. Um outro falou que só vai voltar dia 10. Que no caso não seria dia 10, porque eu não tenho aula desse professor no dia 10, mas só voltaria na semana do dia 10. Vai esperar a semana de recepção dos calouros, o carnaval e o Oscar passar. Então eu tava aqui organizando algumas coisas, vendo algumas coisas da faculdade. Eu vou arrumar meu Notion da faculdade, decidi usar ele de uma maneira diferente da que eu tava tentando usar antes. Depois eu explico melhor pra vocês. Eu vim conversar com vocês porque hoje é segunda, dia 24. Não tive aula hoje, minhas aulas vão ser efetivamente amanhã. Mas essa semana vai ser uma semana meio assim, porque na verdade eu ainda não tenho a maior parte das minhas aulas. Vai ser a maior parte delas, mas tipo, 2 professores já falaram que não vai ter essa semana, 2 falaram que vai ter. Um deles não se pronunciou ainda. Mas é que eu falei que eu ia explicar pra vocês, né, como que eu ia usar o Notion. E aí eu queria fazer isso antes de, efetivamente, começar as coisas. Então, vim aqui falar com vocês. Basicamente, eu tenho o Notion já faz algum tempo. E eu usava ele pra fazer algumas organizações de várias coisas, né? Assim, coisas da faculdade, matérias. Tenho um controle de leituras nele também, de outras coisas. São 7 horas da noite já, então as crianças estão tudo na rua. Então. Enfim. Então, basicamente, né? Eu já tinha um controle no Notion de várias coisas, mas a verdade é que não só no Notion, mas até de planilha, de coisas assim, controle de coisas virtual não funciona muito bem pra mim. E eu fui percebendo isso ao longo dos anos que eu tentei muito usar o Notion. Mas realmente não funciona. Eu funciono muito melhor com um caderno. Então, né? Mas ainda assim é muito útil ter uma coisa no computador também. Tanto é que eu tenho o meu caderno de leituras. E depois de um tempo eu pego as coisas do meu caderno de leituras e atualizo o meu controle de leituras do Notion ou da planilhazinha que às vezes eu faço. Às vezes não, depende muito. É mais fácil atualizar o Notion do que a planilha. Então tem esse fator. E aí eu tentava fazer isso pra coisas da faculdade também, pra matérias, não tava dando muito certo. Que obviamente eu não atualizava, eu não mexia, eu não entrava. Então ficava por isso mesmo. Mas eu fiz um curso de escrita criativa. E nesse curso eu também tenho uma página dentro do Notion em que tem um controle de estudos aleatórios. Então eu tenho uma página de estudos. Dentro dessa página de estudos eu tenho uma página para as coisas da faculdade e uma outra página para outras coisas aleatórias. Dentro dessas outras coisas aleatórias, coloquei lá o meu curso de escrita criativa que eu estava fazendo. E o que eu fiz dessa vez foi, basicamente, eu anotava, enquanto eu estava tendo as aulas, tudo no caderno. E aí, anotava assim. Minhas anotações de caderno são horríveis para qualquer outra pessoa entender. E se passar muito tempo, vão ser horríveis até para eu mesmo entender. Mas geralmente eu mesmo entendo ainda assim. Mas para qualquer outra pessoa que não seja eu entender o que tá ali, simplesmente não daria. E aí depois eu abri o Notion e eu passava limpo essas coisas que eu tinha no caderno, melhor organizadas, porque afinal de contas eu ia anotando coisa, ia puxando seta, fazendo um monte de coisa, então tipo, eu anotava em cima de algo que eu já tava anotando, sabe? Bem confuso mesmo. Então eu organizava nessa página do Notion, passava as coisas a limpo, e era também uma forma de eu estudar, como também uma forma de, tipo, se eu precisar em algum momento específico estudar realmente para uma prova, para alguma coisa assim, eu conseguia ter aquilo mais fácil e mais organizado do que estaria no meu caderno. E também, tipo, se eu precisasse passar para alguma outra pessoa, no caso, esse é um curso que não só eu estava fazendo, mas também o Nicolas e o Lucas estavam fazendo também, eu conseguia mandar para eles essa página do Notion e estaria muito mais organizado do que, tipo, tentar mandar uma foto do meu caderno, que estaria tudo um belo desastre e eles não iam conseguir entender. Mas as coisas do Notion eles conseguiriam entender pelo menos um pouco, né?
as anotações e tudo mais. Isso, na verdade, funcionou muito bem. Então, a minha ideia, estou falando aqui porque depois a gente vai voltar e ver se isso funcionou, né? Mas a minha ideia é basicamente tentar fazer a mesma coisa para as coisas da faculdade. Então, vou anotar as minhas coisas nas minhas folhas de fichário. Eu não uso realmente o fichário, eu uso uma pasta mesmo, porque o fichário não funciona para mim. Mas ter uma pasta com as coisas e usar as folhas do fichário, que são, né, que você tira assim, funciona. E então, tipo, eu vou anotar as coisas no caderno mesmo, nas folhas do fichário, e deixar lá na pasta e ter essas folhas ali. E depois, quando eu for estudando, talvez provavelmente ali no final da semana tudo mais, eu vou ir passando tudo ali pro Notion, pra ter isso de uma forma mais organizada, pra ter isso também em outro lugar que não só no meu caderno. E também pra eu poder, tipo, olhar esse conteúdo mais fácil na hora de que eu precisar estudar pra uma prova, pra um trabalho, alguma coisa assim, eu conseguir simplesmente entrar lá e estudar, porque até estudar pelas minhas próprias anotações de caderno é um pouco difícil, porque como eu falei, eu vou anotando muito no fluxo da coisa, no fluxo da aula, no fluxo do que eu tô vendo, do que eu tô lendo. E isso acaba sendo um pouco complexo às vezes, porque às vezes até pra mim eu acabo perdendo o que aquelas coisas significam depois de um tempo. Então, por isso até eu pretendo fazer isso, tipo, não vendo como é que eu vou ir fazendo isso, mas muito provavelmente vai ser no final da semana. Eu junto tudo e aí passo todos os conteúdos daquela semana pro Notion pra ficar mais organizado. Ou pelo menos esse é o meu plano. Oi, gente, hoje é meu primeiro dia de aula. Vocês estão animados? Porque eu não. Revisa. Ela também não tá animada. Enfim. Oi, gente. De novo, vai ter barulho do ventilador. Não tem o que fazer. Não. Eu saí hoje várias vezes contra a minha vontade. Ai, Deus. De fazer algumas coisas fora de casa. Eu tô muito quente, eu saí contra a minha vontade, não tô feliz. Mas enfim. Não tenho aula hoje, não terei aula amanhã. Na verdade, essa semana eu só vou ter 2 dias de aula, então a primeira semana de aula, na verdade, só tive 2 dias de aula. Então, na primeira semana, segunda semana de março, né, que é a primeira semana é carnaval. Na segunda semana de março, eu vou tentar gravar bonitinho com vocês as coisas, sabe? Assim, eu também. Enfim. Mas enfim. Lembra vocês que eu usava uma pasta? Essa é a pasta. A pasta é assim. Aí eu abro ela aqui, ó. Tá. E ela tem vários negocinhos assim que funcionou maravilhosamente bem pra mim. Obrigada, amor, por ter comprado. Eu também não vai comprar também. Eu tava procurando, eu falei que eu não queria mais usar fichário, quando tava usando fichário não estava funcionando. Então, ontem eu só tive uma aula. O professor só passou umas coisas tal. Então, que ele acabou liberando a gente mais cedo, porque ele só estava passando o cronograma das aulas, apresentando como é que ia ser as aulas, etc. Ainda não tenho nenhuma opinião forte sobre o professor, porque foi só uma apresentação, não uma aula totalmente. Embora normalmente eu também não tenha opiniões muito fortes sobre os professores. Inclusive, para essa matéria a gente vai ter prova. E aí a gente vai poder escolher entre 3 opções de trabalho como segunda avaliação. Vai ser um seminário, que eu definitivamente não vou escolher, um trabalho final, que vai ser uma análise e interpretação de um poema ou de um conto, um relatório de uma atividade extensiva extensionista que ele está passando, que vai ser um cineclube literário, que parece bem interessante. Eu ainda não sei se eu vou participar, porque, enfim, mas parece bem interessante. E aí, para as atividades extensionistas, você tem que fazer relatório independente. Então, tipo, ele vai considerar o relatório enquanto instrumento de avaliação. Caso a gente tenha participado, ele vai ter que fazer o relatório. Tipo, você pode fazer o relatório em outra coisa, mas não vejo por quê. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu fico muito tentada a fazer o trabalho final. Seminário nem ferrando.
E eu não sei se eu participo ou não da sua atividade extensionista, porque é interessante e tal, mas não conta para as horas que eu preciso ter para as atividades acadêmicas científicas culturais, infelizmente. Mas para quem entrou depois de 2023, você precisa cumprir horas de atividade extensionista, então é bem legal que o professor concluir isso, e já são 90 horas a carga horária, então, tipo, bacana, bem legal. É aula de literatura, assim, muita questão, assim, mas hoje, como eu fiquei saindo o dia inteiro, eu não fiz muita coisa, e agora eu vou comer, eu só tomei café da manhã, não comi nada que fosse comida mesmo, né, até agora. E ontem também, ontem eu só comi, tipo, pizza de café da manhã e depois comi um pão de queijo na faculdade, pro meu café. Na verdade, aconteceu que eu derramei o meu café, eu não tomei o café, eu derramei o meu café na minha roupa. Quer dizer, só pegou um pouco na minha roupa, pegou, assim, um vestido um pouco. Mas eu tinha acabado de comprar o café, porque eu não tinha tomado o café o dia inteiro. E aí, eu não tomei o café porque eu derrubei o café. Eu fui muito triste. Meu de opinião. Mas enfim, a maioria das coisas que vai ter aqui eu já sei, né? Porque é uma matéria que eu não tentei fazer em muitos momentos e não fiz. Mas isso a gente deixa em outro momento de conversa. Mas tem uma coisa interessante que o professor falou que a gente vai fazer, ler uma tal de Gilga Machado. E essa é a primeira vez que eu ouço falar dela. Tá, admito que. E fiquei triste que não vão ter muita coisa da Pagu. Já li alguma coisa sobre a Pagu? Não, mas toda vez que vai eu sou da Pagu, por algum motivo eu fico feliz. Embora eu nunca tenha lido nada da Pagu. Enfim, eu vou. Amanhã, não hoje, porque hoje eu tenho outras coisas pra fazer, eu vou tentar fazer as leituras das aulas de sexta. Porque sexta eu terei aula, que é a mesma aula que tive ontem, e uma outra aula, que só tem uma aula por semana, que é uma aula que eu acho que vai ser bem chata, porque é sintaxe. E eu não me dou bem com sintaxe. Não me dou bem com as aulas de linguística, no geral. Mas. Vamos lá, né? Mas agora eu vou comer. E aí eu vou fazer outras coisas, porque eu acabei não fazendo nada hoje. Oi, gente. Hoje é sexta, dia 7. Dia 7? Dia 7. Eu tenho aula hoje. Infelizmente. Mas enfim, podia ter sido pior. Podia ter tido aula ontem, quarta também. Enfim, eu tô. Acabei de sair do banho. Eu ia fazer um negócio de tipo. Esse dia comigo e tal. Só que eu gravei um pouquinho do meu café. Fazendo café da manhã. Só que não deu muito certo, porque eu acordei 11 horas. Até porque eu fiquei acordando. Dormindo e acordando essa noite. Porque o Lucas tava montando o PC e aí ele tava me atualizando. E aí eu queria ter me mantido acordada pra evento e tal, porque eu tava muito animada. Só que a verdade é que eu não consegui me manter acordada. Então eu vou ficar dormindo e acordando o tempo todo. E. Enfim. Enfim, aí eu levei bronca, porque eu ia me perguntar porque eu tava acordada. Um absurdo, um absurdo. Mas enfim, tô acabando dando muito certo, eu acordei às 11 e tomei café, e aí eu fiquei um bom tempo ali na sala assistindo dorama. Na Netflix. Tava assistindo Contrato de Casamento. Acho que é esse o nome. Enfim. Mas enfim, aí eu ia fazer isso e não deu muito certo, né? Como eu falei. Acabei não gravando nada, porque afinal de contas eu não fiz nada. Mas ontem eu fiz a maioria das coisas que eu precisaria fazer hoje, né? Eu já tava pensando que eu queria ficar mais de boa hoje, até porque eu precisaria, tipo, teoricamente eu precisava ir um pouco mais cedo hoje, pra passar na sessão de alunos. Aí hoje eu podia ficar um pouco mais de boa. Aí eu tô gravando aqui com vocês pra, enfim, falar isso. Eu também queria conversar um pouco, que é... Eu não sei se dá pra perceber, talvez dê, que eu estou um pouco nervosa. E não isso como eu tô passando um pouco mal também. Mas é um negócio que, tipo, já conversei algumas vezes com a minha psicóloga de como o meu corpo ele é muito somático. Acho que foi esse o termo que ela usou, somático. Enfim,
Meu corpo responde muito ao que eu tô sentindo. Então, eu passo muito mal, normalmente, por estar muito ansiosa, por estar muito nervosa e tudo mais. E a ideia de eu estar gravando esse vlog e tal, e vai ser o semestre inteiro, era justamente pra eu usar esse blog um pouco de incentivo pra eu conseguir fazer as coisas, no modo geral, e também por outros motivos aí que aí a gente conversa em outro momento, talvez não nesse blog, talvez só mais lá pra frente, e enfim, que é tipo, a minha relação com a faculdade, muitas outras coisas que aconteceram e tal. Mas, tipo, eu queria fazer isso pra ter esse negócio um pouco mais. Porque, tipo, gravar coisas assim me dá um pouquinho de vontade de continuar fazendo as coisas, continuar existindo, e continuar, etc, etc, etc. E eu não sei se eu já comentei em algum momento, eu devo ter comentado, mas eu faço tratamento para depressão, né? E ansiedade social. E esses momentos de férias são sempre não ruins, mas, tipo, passar por eles e depois ter que voltar aí às aulas é sempre muito difícil pra mim. Porque eu acabo ficando muito mais em casa nesses momentos de férias. E eu até tento sair um pouco, tipo, com meus amigos, com meu namorado, pra que eu não fique tanto tempo em casa. Mas no final das contas eu acabo passando muito mais em casa, as férias todas, esse período. E eu não trabalho ainda, então tem essa questão, né? Então eu não preciso ficar saindo pra trabalhar. Também faz com que eu fique ainda mais tempo dentro de casa durante esse período. E acontece que aí quando as aulas voltam, eu tenho todo aquele nervosismo de novo pra conseguir ir pras coisas e tal. E eu tava me perguntando hoje, porque eu comecei a passar mal, porque eu comecei a ficar mais nervosa e tal. E é uma coisa muito, entre aspas, natural, sabe? Conforme o dia vai passando, conforme o horário de eu precisar sair de casa vai chegando, eu vou aos poucos começando a passar mal e me sentindo meio mal. E normalmente é isso, sabe? Parece que eu tô só passando mal, mas, tipo, depois de muitas conversas com a psicóloga, muitas coisas, etc., eu sei que o motivo de eu estar passando mal é porque eu tô nervosa. Embora, normalmente, tipo, não necessariamente eu percebo que eu tô nervosa, mas o meu corpo percebe e aí ele começa a responder a essa situação. E aí, tipo, eu tava pensando hoje um pouco em que, tipo, nossa, será que eu vou ter que passar por isso toda vez que eu vou pra faculdade? Porque, enfim, depois eu vou falar melhor sobre algumas coisas que aconteceram. Talvez não nesse blog especificamente nesse semestre, talvez só no último, do último blog desses. Eu não sei direito quando que eu vou me sentir confortável pra falar. No momento eu não tô confortável pra falar. E talvez eu não fale, e nunca me sinta confortável, mas eu acho que em algum momento eu vou falar assim. Só não agora. Mas aí, voltando agora, né, às aulas e precisando ir pra faculdade, eu e tendo esses sentimentos, é um pouco cansativo, sabe? Ter que lidar com esse problema. Tipo, ter que lidar com, tipo, meu Deus, eu estou passando mal. E aí, tá passando mal. E aí começar, tipo, o processo de, tipo, tá, eu estou passando mal. Não porque alguma coisa me fez passar mal, alguma coisa assim, mas sim porque eu estou nervosa. E aí eu preciso lidar com o fato de que eu estou nervosa pra conseguir me acalmar. Ou qualquer coisa assim. Semana passada eu tive as primeiras aulas, né? Mas eu não tive realmente muitas aulas. Eu só tive 2 dias de aula semana passada. E essa semana, como foi semana de carnaval, eu só tenho aula hoje na sexta-feira. Então, a maior parte da semana eu fiquei em casa, na verdade. E aí eu só vou ter realmente a semana toda de aulas a partir de amanhã. A partir de amanhã não, a partir de segunda-feira, né? Na próxima semana. Mas fica um pouco esse pensamento de tipo, caramba, eu vou ter que lidar com isso todo dia antes de ir pra aula. Porque é cansativo, é ruim, esse mal-estar e tal, e, tipo, querendo ou não, passa o negócio na cabeça, tipo, e se eu só não ir, e se eu desistir, e se eu só não sair de casa, sabe? E se eu ficar quietinha aqui, e o fato de eu estar passando mal vai reforçando isso, mas o bom é que, pelo menos na semana passada, eu tive toda essa coisa antes de ir pra aula, antes de sair de casa, mas durante o caminho, depois que eu tinha saído de casa e na aula em si, eu fiquei bem. Então, eu acredito que hoje provavelmente vai ser a mesma coisa, né? Porque eu
vou pra aula e tô batendo de frente com isso e quero ir. Mas tem um pouco esse pensamento de, tipo, nossa, mas será que eu vou ter que lidar com isso o tempo todo? Será que isso alguma hora vai passar? E vai ter algum momento em que eu não vou sentir tudo isso antes de sair de casa, sabe? E aí, eu não sei, como eu falei esses dias, tipo, eu não tive realmente a semana toda de aula, né? Então, eu tenho um pouco a esperança de que, tipo, na verdade, conforme eu for tendo a semana toda, que, sei lá, no máximo aconteça de eu ter isso na segunda-feira, mas aí nos outros dias seja tranquilo e eu consiga ir. Tivesse isso na vida. Tivesse... Finalmente em casa, com a neném que brigou muito comigo porque eu não voltei pra casa no dia certo. Né, filha? Tudo errado, mamãe. Mas agora a mamãe tá em casa. Que fofa.
gente, tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês. Eu preciso ligar minhas coisas que eu preciso estudar. Eu acordei meio tarde hoje. Não muito legal. Mas eu vim aqui conversar sobre essa primeira semana de aula, né? Foi uma semana bem azarenta, por assim dizer. Deu com muitas coisas erradas. E na quinta-feira eu acabei não indo pra aula. Foi uma escolha que eu fiz. Não foi uma escolha exatamente boa, mas foi uma escolha que eu fiz. Por, enfim, né? Ah, mas primeira semana de aula foi até que tranquila, né? Voltando aí as coisas e tal. E agora é manter o ritmo, conseguir ir para todas as aulas bonitinha. Minha filha, eu tô com muita dó, porque eu vou ter que deixar ela sozinha mais, né? Durante esse tempo. Me dá um pouquinho de dor no coração. Mas é uma coisa que eu tenho que aprender a me acostumar também, que é deixar ela sozinha. E ficar tranquila em deixar ela sozinha nesse período. Que não é um período tão grande, porque basicamente eu saio de casa, pouco depois meu irmão já chega, então ela já vai estar com meu irmão e tudo mais. E nos outros tempos também, tipo, sempre vai. Ela só vai ficar, tipo, um período específico de tempo sozinha. E depois vai ter pessoas na casa e tal. Mas eu ainda assim fico meio. Sabe? Uma coisa que eu preciso me acostumar. Enfim, vocês viram abrindo, né? Esse livro, que é Eutífron. São três textos, né? Eutífron, Apologia de Sócrates e Criton. Criton, se eu não me engano, é um diálogo. Eu vou ter que ler, primeiramente, né, nesse primeiro momento, Apologia de Sócrates, para a aula de introdução aos estudos da educação em fato filosófico. Desespero, tá? Desespero. Enfim, eu coloquei as patinhas aqui, porque, ó, cada patinha é um texto. Só que também tem a introdução do livro, que foi feito pelo Daniel R.N. Lopes, que é o organizador do livro e o tradutor dos textos. Esse livro também tem outros textos em grego, é uma edição bilíngue. Não que eu saiba ler grego, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas é que a professora indicou essa edição porque ela falou que ia ser mais simples de ler, para quem não está acostumado com texto filosófico. Tava numa linguagem mais tranquila, por assim dizer. Aí são três textos, como eu falei, e tem as introduções de cada coisa mais ou menos. Aí cada patinha, as patinhas brancas, são a introdução de Eutífron e o texto Eutífron em si, quando ele começa. A patinha cinzas, essas patinhas cinzas, aí não dá pra ver, né, direito as cores, mas aí as patinhas cinzas são Apologia de Sócrates, a introdução e quando efetivamente começa o texto. E as patinhas rosas são de Criton, a introdução e quando efetivamente começa o texto. Eu fiz assim. Aí eu já preciso ler pra quarta, uma coisa que eu preciso fazer. Estamos tendo um problema com os sistemas da USP. O Moodle, ou E-Disciplinas, como vocês preferirem chamar, tá há uns 3 dias já, eu acho, sem funcionar. Então eu não consigo ter acesso a muita coisa das minhas matérias. Felizmente, meu professor de sintaxe já mandou coisa no e-mail mesmo, que ele viu que, tipo, o Moodle não tava funcionando. Ele falou, tipo, ó, gente, tô mandando aqui os exercícios de fixação pelo e-mail mesmo, porque o Moodle não tá... As pessoas não estão conseguindo acessar, né? Então, tô mandando aqui pelo e-mail mesmo. E também, o meu outro professor, na minha aula de hoje, ele mandou as coisas pelo Classroom, né? Porque é a primeira vez que ele tá na USP, então... E nas outras faculdades que ele trabalhou, ele só usava o Classroom. Eu tava mais acostumada a usar o Google Classroom. Google Sala de Aula. Então, tem as coisas lá. Então, também é mais tranquilo. Mas em algumas outras matérias, eu tô tipo... Meu Deus. Eu ainda não testei entrar no Moodle hoje. Eu espero que ele já esteja funcionando, porque... Meio complicado a situação. Assim, tarará, tarará, tarará. Não dá pra enxergar, mas esse é o Nicolas. Minha própria leitura, minhas próprias literaturas, minhas próprias provas dos testes
minhas próprias palmas das mãos, meu próprio cérebro, minha própria fala, meus próprios ossos, meus próprios olhos, meu próprio pulso, meu próprio Aí ele vai fígado, minha própria acendendo. figura, minha própria espinha Nossa, dorsal, mas ele faz um minha caminho meio própria foda-se, né? impressão Que ele vai material, pra minha puta que própria pariu, impressão digital, mas só depois minha volta pra fortuna cá. pessoal. Hino Mover com os iraniano? ventos, chorar com as nuvens. Olhem a minha princesa, que coisa linda. Nem era isso que eu ia gravar, mas olha só. Como ela é bonita. Ela é fofa. Ela é tudo de bom, trechinha. Que a mamãe vai sair. Né? A trechinha que a mamãe vai sair. A cara de pobre coitada dela. Tá, agora gravando o que eu realmente ia gravar. Hoje é dia 8, tá? Fui pra show do Stray Kids, foi muito bom, blá 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 blá. Deu tudo errado na semana, depois eu explico melhor, etc, etc. Mas eu precisava ter impresso um trabalho. Eu vou sair agora pra ir pra aula. E eu precisava ter impresso um trabalho, só que eu perdi a hora. Eu perdi a hora e o lugar que eu ia imprimir fechou. E aí agora eu, tipo, tô um pouco sem saber o que eu vou fazer. Entendeu? Assim, tipo, puta que pariu. Porque eu não sei se a Xerox para aluno vai estar aberta e eu não sei outro lugar para imprimir. Então eu tô um pouco tipo, lascou-se. Mas sério. Oi, gente. Eu tô aqui com o trabalho impresso. Só que hoje é quinta-feira e não terça. Porque eu preciso em algum momento sentar e atualizar vocês. Porque muita coisa aconteceu e eu não conversei com vocês sobre essa muita coisa que aconteceu. Então, tenho que fazer isso em um momento. Mas não vai ser agora. Mas o trabalho tá impresso, eu vou entregar ele hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui porque eu preciso atualizar algumas coisinhas do meu caderno e pegar algumas coisas do Moodle. Então, eu vou fazer isso. E enquanto eu faço isso, eu vou conversar com vocês. Tudo bom? Primeiro, preciso finalizar as coisas de março. Então, vamos começar por aí. Vamos finalizar as coisas de março. Eu acabei em março meio perdida da vida. Deu tudo certo com questão das aulas e tal. Mas fiz leituras. Eu li Triste Policarpo Quaresma. Eu ia gravar um vídeo que ia ser só as leituras de março do semestre. Aí depois, leitura de abril do semestre. Só que eu não li a maioria das coisas que eu tinha pra ler, tá? Eu vou até olhar aqui, ó. Eu tenho uma lista. Eu tinha pra ler em março 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livros. Eu li 3. Tá? Um desses foi o Transferimento de Policarpo Quaresma. Que, assim. Enquanto leitora aleatória, só de ler e etc, etc, não funciona muito bem comigo esse livro. Não é muito o tipo de livro que me agrade. Enquanto uma estudante de letras, é um livro bem interessante. Sabe? Tipo, é um livro que a gente consegue analisar coisas bem legais, bem interessantes e tal. Então, teve essa questão. Mas tipo, foi um livro bem facinho e rápido de ler. E outro livro que eu li foi Vila Rica, do Cláudio Manuel da Costa. Ai, calma. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é do Lima Barreto. Eu li para aula de literatura brasileira 1. E além disso, outra coisa que eu li do Lima Barreto foi um conto deles chamado Biblioteca. O conto eu achei mais interessante do que o livro. Mas, tendo lido o conto e o livro, eu acho que eu não leria realmente Lima Barreto por nenhum outro motivo que não fosse a faculdade. Outra coisa que eu li, né, como eu tava falando, foi pra Literatura Brasileira 5, que foi Vila Rica, do Cláudio Manuel da Costa, que é um poema épico. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu odeio poema épico. Tá? Então, assim, eu li porque eu tinha que ler, tá? A gente vai pra abril. Na primeira semana de abril, eu tava gripada. Na verdade, no finalzinho de março, com a primeira semana de abril, eu fiquei gripada. E eu tinha coisa pra entregar no dia 3. Dia 3? Deixa eu olhar no calendário. É dia 3 de abril, que era quinta-feira. E eu fiz esse trabalho no dia 2.
Além desse trabalho, no dia 2, eu também fiz uma parte de uma documentação da X. Então, acabou que eu fui dormir um pouco tarde, né, no dia 2, porque eu precisava ter feito tanto o trabalho que era pro dia seguinte, quanto essa documentação que também era pro dia seguinte. O trabalho que era para entregar estava pronto, eu precisava imprimir só, mas no final eu acabei não fazendo isso, porque acabou tendo paralisação. E aí não ia ter aula. E aí, eu tava pensando bem assim, tá, vai ter a paralisação. Então eu vou aproveitar essa quinta-feira, que eu vou ficar em casa, tranquila, e vou tentar fazer todas as coisas que eu tenho pra fazer de segunda e terça da semana que vem. Por quê? Porque no dia 6 tinha o show dos Stray Kids. E eu me conhecia bem o suficiente pra saber que na segunda e na terça eu ia estar, tipo, cansadíssima, morta, falando, tipo, ai, não quero fazer nada. Então eu pensei, tipo, na quinta-feira vou, né, já que vai ter paralisação, não vou ter aula, vou estar em casa, faço as coisas e já deixo tudo pronto, porque aí na segunda e na terça eu só preciso ir pra aula, sabe? Tipo, não preciso realmente pensar em fazer as coisas, já vai ter tudo feito, é só ir pra aula. Mal sabia eu, tá? Mal sabia eu, porque não fiz nada na quinta-feira, porque eu virei uma ameba. Porque, como eu falei, no final de março e essa primeira semana de abril, eu fiquei gripada. E aí, na quinta-feira, eu virei uma ameba. E eu tava muito cansada, muito cansada. Eu não conseguia respirar direito. A minha garganta tava muito ruim. E aí, eu virei uma ameba na quinta-feira. E não fiz nada. Na sexta-feira, eu tava um pouco melhor. Chegou segunda-feira, o meu estômago resolveu me dar um murro. E aí, essa semana, né, essa segunda semana de abril, eu passei a semana péssima, péssima. Na terça-feira, eu fui pra aula. E, na verdade, eu não fui pra aula porque eu não consegui chegar na faculdade. De tão mal que eu tava. Não só, tipo, de precisar ir no banheiro, mas de dor. Enfim, o ponto é, eu não fiz nada essas 2 primeiras semanas.